ABC Cast Conexões, um podcast do portal ABC do ABC, onde as conversas sobre os mais variados assuntos se conectam com você. Olá, bem-vindo a mais esse episódio do ABC Cast Conexões. É um prazer recebê-lo ou recebê-la para mais esse episódio. Como sempre, a gente traz assuntos dos mais variados possível para fazer uma conexão com você. Sabe, pensando muito no episódio de hoje, eu estava me lembrando de um assunto que nós trouxemos no ano passado, na primeira temporada, onde aparentemente o assunto não tinha nada a ver com as pessoas, era muito focado numa marca, era muito focado num produto específico, né? A gente estava falando sobre cadeia de frio na época. E aí a gente trouxe uma empresa para poder falar sobre o seu trabalho e de repente a gente começou a descobrir que aquela empresa tinha muito a ver com a vida do dia a dia das pessoas, inclusive com o transporte de vacinas durante a Covid-19, né? Então, o desafio que a gente teve naquela época, a gente vai tentar repetir hoje de novo. A gente trouxe um assunto que parece bem nichado assim no ambiente das grandes empresas, mas tem a ver com o seu dia a dia. Então imagine você, se você pudesse ter dentro da sua casa alguém que pudesse te ajudar a controlar os seus gastos, especialmente aqueles gastos que você não imaginava que são desperdícios, que poderiam ser poupados e render para você ainda um dinheirinho extra no final do mês com economias primárias e básicas assim. Não fazendo nenhum milagre, apenas com conhecimento técnico sobre como você pode aproveitar brechas legais ou uso adequado de recursos para cumprir a sua tarefa do dia a dia do seu lar. A gente vai escalonar um pouquinho essa conversa para trazer isso para o ambiente corporativo, o ambiente das empresas, e depois a gente vai trazer de volta a mostrar como isso se aplica no seu dia a dia. Então, é um pouquinho disso que nós vamos conversar hoje. Para conversar sobre esse tema, como sempre, todas as semanas, eu trago um jornalista convidado e dessa vez trouxemos o nosso querido amigo aqui, de todas as horas, a gente está sempre juntos, João Donato, que é um grande jornalista e também hoje atua na assessoria da Santos Press. Então, João, muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo hoje aqui conosco e um prazer dividir essa bancada com você na gravação desse programa. Eu que agradeço, cara. Muito feliz de poder estar participando aqui, de poder ajudar. E, cara, sempre que tiver convites, estamos abertos aí. É um prazer estar aqui com você, Thiago, que é um grande parceiro, né? Um grande parceiro nosso, e também com o nosso convidado. Muito bem. Falando no convidado, né, nesse episódio de hoje do nosso ABC Cast Conexões, a gente vai mergulhar um pouquinho nos bastidores financeiros dessas grandes empresas, como eu falei, né, para tentar revelar mais ou menos assim, como que milhões escorrem pelo ralo por falta de algo simples, como uma auditoria técnica das contas de água, das contas de saneamento, da conta de energia. Então, para isso, eu chamei aqui para participar conosco Lucas Souza, que é advogado, especialista em gestão e CEO da empresa WeSave. Vamos tentar desmistificar um pouquinho essa questão das complexidades regulatórias, né, das concessionárias, entender como o uso da tecnologia pode ajudar na transformação do consumo das empresas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente vai bater um papo sobre ESG, sobre melhorar a fiscalização, sobre o uso consciente dos recursos. Então, Lucas, muito obrigado por ter aceitado o convite, por participar conosco aqui. É um prazer podermos falar a respeito desse tema que é tão importante e vamos tentar conectar isso com a nossa audiência. Eu que agradeço, Thiago e João, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês e estou muito entusiasmado para esse nosso bate-papo aqui. Bem, a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco sobre a atuação da empresa, mas eu queria, antes de começar assim, mas para um quebra-gelo entre nós, entender um conceito aqui, tá, Lucas? Você veio de um ambiente que é um ambiente muito associado a pilhas de processos, né? A fóruns, aquela formalidade do tribunal, né? Como advogado. E aí, de repente, você sai dali e vai para um local mais, assim, ligado à auditoria, a olhar odômetros, olhar faturas de energia, faturas, e você acaba criando uma startup focada nisso, que eu até anotei aqui para não esquecer. Se eu não me engano, a operação que você lidera aí já conseguiu economizar, né,
gerar um recurso em torno de 150 milhões de economia para as empresas, né? Então, como foi isso, né? Como você passou de um advogado para um gestor de uma área tão nichada, né? Uma área tão específica? Legal, Thiago. Essa é uma pergunta muito boa que é feita com bastante frequência aqui, porque definitivamente não é uma carreira óbvia para o meu nicho de formação, né? Eu sou advogado, sou formado em direito. O direito começa ali na minha vida muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça ainda como estagiário com 16 anos, no final do ensino médio ali da escola. E depois entrei logo na faculdade de Direito na sequência e segui a carreira tradicional do direito, né? Fui estagiário em escritório de advocacia, fui advogado e tive a oportunidade, graças a Deus, de ter a carreira encaminhada para um determinado momento de conhecer a área de saneamento básico. Em um dos locais que eu trabalhei, eu participei ativamente de uma área de recuperação de tarifas de água e esgoto. Então, dentro dessa estrutura em que nós estávamos ali inseridos no escritório de advocacia, os problemas eles chegavam para a gente basicamente que prontos, né? Então, um cliente tinha um determinado questionamento ali perante uma determinada concessionária e só restava para a gente ali a opção de propor uma ação judicial para eventualmente tentar corrigir o problema, tentar trazer ali uma solução. E aí, nesse momento, eu comecei a entender um pouco mais sobre saneamento e vivenciar isso, né? Porque, como eu disse, nem de longe é uma área que a gente aprende dentro da faculdade, né? A gente não tem uma aula sobre saneamento básico. E dentro desse escritório, naquele determinado momento ali da carreira, eu conheci hoje as pessoas que são os meus sócios aqui na WeSave, e naquele momento o mercado de energia ele avançava muito. Então a gente começava a visualizar ali muitos clientes saindo do mercado cativo para migrar para o mercado livre, ou seja, saindo ali da contratação direta com a concessionária para poder utilizar uma energia um pouco mais competitiva em termos de preço. E aí a gente enxergou ali uma oportunidade de mercado para dizer, olha, saneamento ainda está muito abaixo, está muito aquém. Mas em um determinado momento, o saneamento, dados os gargalos que existem sobre ele, ele vai precisar evoluir, ele vai precisar de gestão. As grandes empresas têm contas de água que são bem significativas, então por que não ter uma consultoria para fazer a gestão dessas contas e também trazer a recuperação de valores, também gerar redução de consumo. E aí nós fizemos essa progressão de carreira e fundamos a WeSave, né? Saindo de uma estrutura totalmente tradicional de escritório de advocacia para chegar num universo muito diferente de uma consultoria multidisciplinar, né? Um verdadeiro ecossistema de soluções, porque a gente interage desde o aspecto regulatório, que aí interage muito aí com as questões do direito e outras normas que tratam do tema de saneamento, como também questões técnicas, né? E hoje, graças a Deus, a WeSave tem progredido muito, né? A gente já atende mais de 180 empresas, de fato gerou mais de 150 milhões de economia para os nossos clientes e tem um time muito multidisciplinar, que é composto por advogados, engenheiros sanitaristas, técnicos especialistas em saneamento, em energia. Então é um time voltado para atender os nossos clientes em todas as demandas que eles possam ter em água e energia, seja no ponto de vista gestão, como também no ponto de vista técnico, pensando em soluções de fontes alternativas, redução de consumo e outras questões que possam surgir no dia a dia. Então, de fato, aí foi um choque de realidade. Uma mudança grande, né? Agora, eu queria entender assim,
mesmo na prática como a coisa funciona, né? Se eu imaginar aqui uma grande indústria, um grande shopping center que está lá gastando muita água, por exemplo, água e esgoto, né? Porque se a água está entrando, a água está saindo, então tem um custo muito elevado de consumo de água e de despejo de esgoto. Então, quando eu penso uma grande empresa como essa, e eu imagino que no final do mês eles estão pagando lá o boleto sem olhar as entrelinhas, né? Como que o trabalho de vocês na prática acontece e qual é o resultado real, assim, para uma empresa que acaba contratando essa consultoria? Perfeito, Thiago. Tudo começa aqui pela análise da conta. A gente sempre gosta de olhar para o custo do nosso cliente, porque o nosso objetivo primordial é gerar redução, é claro, de consumo, é gerar benefícios sustentáveis, mas é também atacar a principal dor dos nossos clientes, que é o custo. Porque, como você bem disse, quando a gente pensa em água e energia, a gente está tratando aqui de custos óbvios. Ou seja, o cliente precisa daquele Você não consegue viver recurso. sem, né? Exato. Bate muito na tecla do empresário não olhar tanto para esse custo que ele está tendo, né? Porque ele acha que como é um custo obrigatório, Já está na justamente planilha passa lá, né, batido, nem Lucas? olha. Exato, Exatamente. João. E você sabe que até se olha bastante para ele, mas pela falta de informação que existe disponível no mercado, pela dificuldade de ausência de padronização entre as concessionárias, como eu disse, saneamento e energia nem de longe é uma área óbvia. Então, a gente tem muitos detalhes regulatórios, tarifários, faixas tarifárias, que muitas das vezes são difíceis de serem compreendidas. Então, a análise, muitas das vezes, ela permeia só o aspecto financeiro. O que eu quero dizer com isso? Eu olho se o meu consumo está dentro da média, e se de fato ele estiver dentro da média, se estiver dentro do valor que eu estou acostumado a pagar, eu já estou acostumado a lidar com aquela realidade. Como o Thiago bem pontuou, é um custo que eu tenho que pagar, que eu não tenho como sobreviver sem ele. E a WeSave, ela entra exatamente nesse aspecto. A gente segue com a análise da conta dentro de uma plataforma de inteligência que a gente tem aqui, um software desenvolvido por nós, em que a gente compara inicialmente aquela forma de faturamento com todas as normas que existem sobre saneamento básico para aquela determinada região, para aquela determinada localidade. E a gente verifica se existe algum parâmetro que esteja fora do que está previsto na regulação. Havendo um parâmetro fora, existe espaço ali para uma eventual revisão, ou até muitas das vezes uma ação judicial proposta pelo jurídico, pelos escritórios de advocacia, para que a gente possa perseguir valores para restituição dos nossos clientes. E, além disso, dentro dessa análise, entra também o nosso time técnico, que realiza uma visita técnica nos nossos clientes para identificar se tem a possibilidade de redução de consumo por meio da instalação de sistemas inteligentes. Então, a gente ataca aqui na WeSave literalmente as duas pontas. A gente ataca o aspecto preço, ou seja, a gente vai direto inicialmente naquela solução que o cliente não precisa de nenhum investimento associado, de fato, estou sendo cobrado e aquela cobrança está errada e existe espaço para uma recuperação, como também a gente vai no aspecto volume, porque como o Thiago bem pontuou aqui, ao ter uma conta de consumo, eu pago água e eu pago esgoto. Então, se eu reduzo o volume de consumo, consequentemente, o meu valor de fatura é menor. E aí a gente consegue entregar uma solução completa para os nossos clientes. Tem, assim, um exemplo do tipo de erro mais comum que você costuma encontrar nas empresas? Assim, não sei, algo que as pessoas talvez não estão prestando muita atenção e é um dos primeiros lugares que você vai para identificar o problema quando você começa a assessorar uma empresa. Perfeito, perfeito. Muitas das vezes, Thiago, esses problemas eles estão ali inseridos em questões muito visíveis na fatura, mas pouco explicáveis, como, por exemplo, cobrança
de adicional de poluição no esgoto sem estudos prévios da concessionária, como, por exemplo, também cadastros errados. Muitas das vezes é comum que a concessionária aplique uma metodologia tarifária sem realizar um determinado cadastro, considerando, por exemplo, número de unidades autônomas dentro de um determinado empreendimento, cobranças recorrentes por média de consumo sem medição. Poxa, aquele cliente nunca se opôs a ter uma medição ali da tua conta, mas ele vem sendo cobrado de forma recorrente pela média. Existe espaço ali para que que tenha uma revisão de valores, ou seja, existe um universo de situações que a gente enxerga que muitas das vezes cobranças são realizadas, infelizmente, por presunção. Ou seja, se presume um determinado volume, se presume um determinado fator de poluição, que é um acréscimo sobre o esgoto, se presume ali uma determinada média de consumo, quando na verdade eu deveria ter uma leitura mensal, e todas essas cobranças, elas geram valores a maior, porque a gente pega o consumo e a gente distribui dentro de uma progressividade tarifária, ou seja, quanto mais eu consumo, mais caro é. A lógica basicamente é essa. E aí a gente acaba gerando ali valores muito superiores ao devido, né? A gente tem uma média aqui na WeSave de economia de 20% a 30% no mínimo nas contas que a gente atua. Nossa, mas isso é muito grande, né? Quando você pensa num shopping center ou numa indústria que consome muita água, né? Ô, João, se você pudesse economizar 30% na sua conta de energia aí na sua casa, seria bom, não seria? Ele é maravilhoso, cara. 30% é muita coisa, cara. Muita coisa. E aí é exatamente isso, né? Quando a gente olha para grandes indústrias, para shopping centers, e shopping é um público que a gente atende muito, a gente percebe que esse impacto ele é muito significativo. Principalmente porque o shopping, a gente acaba tendo uma visão popular de que é um grande consumidor e ali todo imponente para pagamento, mas essa conta no final do dia ela acaba sendo rateada, né? Porque ele tem uma estrutura de condomínio para os lojistas. Então isso afeta toda a cadeia de consumo, porque se eu tenho uma conta muito cara, quem paga boa parte dessa conta não é o empreendedor ali do shopping center, e sim aquele pequeno lojista que investiu as suas economias para conseguir ter uma franquia, para conseguir ter uma loja no shopping, e acaba suportando uma conta de água muito cara. Então, quando a gente consegue reduzir uma conta de água, por exemplo, de um cliente dessa natureza, a gente acaba gerando um benefício para a sociedade como um todo. Porque a gente gera um benefício para o shopping, que repassa isso para o lojista, que depois repassa para o consumidor. Exatamente. E se você, assim, a gente usou o exemplo do varejo aí, do shopping, né? Mas se você trazer para a indústria, essa economia vira liquidez mesmo, né? Acho que esse é o caminho, né? Perfeito, Thiago, exatamente. A gente, sempre quando a gente gera essa economia, além de a gente trazer ali uma redução de despesa e no final do dia reduzir despesa é maximizar lucro para dentro da empresa, transformar ela numa estrutura mais saudável, toda vez que a gente restitui valores que eventualmente foram cobrados a maior, e a gente consegue restituir até 10 anos de cobrança indevida, então é um volume muito significativo, a gente gera para a empresa uma receita que não era prevista. Então, a gente lida ali com duas situações que acabam gerando um duplo benefício. A gente reduz a conta e se eventualmente, de fato, essa redução foi por consequência de uma cobrança indevida, a gente consegue ainda restituir os últimos 10 anos de cobrança indevida. Para vocês terem uma ideia, semana passada, até por questões de sigilo, é claro que a gente não pode dizer nomes aqui, mas a gente teve a restituição de um shopping em que a gente recuperou mais de 13 milhões de reais em termos de restituição, e a gente gerou uma economia de mais de 80 mil reais mês para aquele empreendimento. Então, a gente acaba deixando o ativo do empreendimento, inclusive, mais competitivo em relação a outros empreendimentos que não seguiram com soluções como este. Assim, a Sabesp, a Enel não gosta muito de vocês, né?
Olha, de vez em quando a gente acaba tendo alguns impasses, mas nós somos defensores aí do ciclo de saneamento como um todo. Nosso objetivo é deixar a relação mais justa para todo mundo. Perfeito. Equilibrar o jogo aí, né? Exato. Eu acho interessante esses valores que você cita, e você falou muito de shopping e tudo mais por conta da pergunta do Thiago, mas eu gostei muito quando você citou, por exemplo, o pequeno empreendedor. Muita gente que está assistindo talvez pense que esse tipo de problema acontece só nas grandes indústrias, mas vocês atuam com perfis diferentes de clientes, né? Eu queria saber se tem algum segmento que costuma perder mais dinheiro justamente por acreditar que está tudo sob controle. João, normalmente, essa é uma ótima pergunta. Normalmente, estruturas mais robustas acabam tendo pessoas dedicadas para olhar para esse tema. Utilities, água, energia, gás. Então, é comum que nesses setores, né, estou falando aqui de grandes indústrias, varejo, como a gente mencionou, essas oportunidades, ou pelo menos empresas como nós, sejam acionadas para que o que chamou atenção ali eventualmente na conta possa ser identificada uma solução. Mas quando a gente pensa em estruturas menores como restaurantes, padarias e outros também consumidores ali, pequenos consumidores, essa visão ela acaba ficando um pouquinho mais limitada até pela própria jornada daquele empreendedor que precisa olhar para vários temas ao mesmo tempo. Falando aqui como também um empreendedor. Então, é muito comum que empresas menores acabem sofrendo mais com recorrência dessas cobranças. Não digo nem do ponto de vista de volume financeiro, porque o volume financeiro da conta acompanha o tamanho da estrutura, da empresa. Mas digo mais em relação ao próprio conhecimento mesmo, em relação àquele determinado tema. Mas existem oportunidades em todos os setores, tanto para o pequeno, quanto para o médio, quanto para o grande. E muitas das vezes no pequeno a gente encontra oportunidades que são muito relevantes. Ô, Lucas, eu queria até aproveitar e emendar mais uma outra pergunta aqui. Eu até vou pedir a liberdade de você me corrigir se eu estiver errado. Vou pedir até desculpa para o nosso pessoal que está nos ouvindo se eu viajar na maionese aqui, né? É que assim, quando eu estava estudando sobre a WeSave, algo me chamou muita atenção, que é basicamente vocês operam, quando vocês abordam uma empresa, e oferece o pagamento no resultado, né? Ou seja, a empresa ela paga se ela de fato conseguir a economia que foi combinada ali. É assim mesmo que funciona? Como que é esse modelo de negócio da WeSafe? Porque isso interessa. Se o empresário não tem que desembolsar nada no início para poder contratar essa gestão estratégica de vocês, eu acho que isso é muito proveitoso, né? Exatamente isso, Thiago. Você está 100% correto. A gente procurou desde o início aqui na WeSave trazer como propósito entregar valor no mundo real. E é muito comum que no mercado de cobranças óbvias, como você mencionou, exista inicialmente uma desconfiança, porque os clientes olham e dizem o seguinte: poxa, eu sempre paguei essa conta e eu estou pagando para uma concessionária. Eu deveria estar sendo cobrado da melhor forma possível, deveria ter lisura nisso, deveria ter um faturamento correto. E a gente entendeu que o modelo de negócio ideal seria aquele que a gente, de alguma forma, também compartilhasse o risco, o frio na barriga com o cliente. Então, o nosso modelo de negócio está voltado exatamente para o valor de resultado que a gente entrega. A gente é remunerado se, de fato, o cliente obtiver sucesso naquela jornada. E se, eventualmente, ele não obtiver sucesso, que, assim, a gente hoje, graças a Deus, tem só cases de sucesso construídos, o cliente ele não paga absolutamente nada para nós, porque o nosso trabalho ali também entrou no risco do negócio. Então, a gente entende que participar da economia ou participar da restituição é a forma justa e que melhor se adequa nessa remuneração, porque a gente, de fato, acaba ali sendo remunerado só quando o cliente percebe o valor. E quando isso acontece?
ou quando a conta dele reduz, ou quando a restituição cai na conta dele. Aí ele paga o e-save. Antes disso, ele não precisa se preocupar com nenhum tipo de custo associado à nossa remuneração. Isso é muito interessante, porque facilita, talvez, o tomador de decisão a apostar nesse tipo de trabalho, né? Não apostar, mas acreditar nessa proposta que vocês estão fazendo de redução, né? Só que, por outro lado, eu fico me perguntando, nesse modelo, né, como é que fica o trabalho interno, né? Então você, eu imagino, né? Como qualquer outra empresa, você também tem os seus gastos internos de funcionário, operação e tudo mais. Você sustenta isso até a empresa conseguir dar algum resultado? Seria mais ou menos assim? Exatamente, Thiago. A gente, desde o início, se preocupou, todos os sócios envolvidos, em ter uma estrutura muito sólida para poder atender os nossos clientes. Então, hoje nós somos uma operação que não conta com nenhum tipo de investidor externo ou dívidas associadas, e a gente foi construindo tudo exatamente do zero, né? A gente chegou inicialmente sem nenhum cliente, a gente trabalhava num Starbucks que nem existe mais, que era na esquina do nosso escritório hoje, e em um determinado momento a gente conseguiu ali fechar 2 shoppings de um grande grupo. E aí eles perguntaram onde era o nosso escritório, e aí a gente se deparou com aquela realidade do empreendedor, né? Poxa, agora a gente precisa ter um lugar, a gente precisa de fato apostar nisso porque está acontecendo. E aí a gente alugou um escritório inicialmente meio conjunto, meio andar, desculpa, no prédio que nós estamos até hoje. E hoje nós ocupamos já um andar inteiro. E nós fomos crescendo gradativamente, e aí com muita gestão operacional, com muita gestão interna, com muita inteligência mesmo, para de fato ter uma operação saudável que possa sustentar esse modelo de negócio. E hoje, com 180 clientes, conseguindo evoluir cada vez mais, o nosso modelo de negócio se mostra cada vez mais sustentável, porque a gente tem a receita que a gente está fechando com um cliente hoje que está projetada para alguns meses, ou talvez para até um tempo maior, mas nós já temos as receitas que já vêm ao longo do tempo entrando de outros clientes. Então, esse modelo tem se mostrado assim muito bom, porque quando a gente consegue gerar uma economia para um cliente por meio de uma solução técnica, como, por exemplo, redução de consumo, em que a gente instala os nossos equipamentos dentro da operação do cliente, e inclusive nesse modelo de negócio o CAPEX é nosso, o investimento também é nosso, a gente, no mês seguinte, é muito comum que a gente já perceba a economia. Então eu já começo a ter receita recorrente surgindo daquele contrato. Enquanto isso, eu tenho outros contratos em que eu estou discutindo questões regulatórias que daqui um determinado tempo, vai ter uma restituição, e eu vou participar dessa restituição daqui a um tempo. Então, ou seja, você tem toda uma linha de produção, né? Uma no começo, outra está no processo, e aquela só dando resultado. Essa lógica que vocês colocam, com certeza mexe também com as consultorias mais tradicionais, assim por dizer. E se eu fosse um concorrente seu, por exemplo, eu ficaria muito assustado com esse tipo de captação. Porque realmente, com essa lógica que vocês fazem, a captação de clientes de vocês deve ser muito boa. Porque você acaba tranquilizando muito a pessoa que você está oferecendo esse serviço, né? Exatamente, João. A gente consegue ter uma conversão muito efetiva quando a gente acessa o nosso cliente, né? Então, hoje a gente tem uma felicidade que no início foi um desafio muito grande, que não ter muitos concorrentes que olham para esse tema, porque da forma que a gente olha no conceito de ecossistema, com uma pluralidade de soluções. Como eu disse, hoje acaba sendo um benefício depois que a gente construiu de fato o caminho, mas no início da jornada havia uma complexidade sobre isso, porque a gente não tinha benchmarking, né? Então a gente tinha que criar as soluções quase que do zero ali, né? Método de trabalho,
processo interno, a gente não tinha com quem comparar, né, os setores, mas tem funcionado muito bem com os desafios de toda empresa, mas tem acontecido muito bem o negócio. Muito bem, eu tinha mais uma pergunta antes da gente fechar esse bloco de perguntas, que tem a ver com o que o Lucas falou um pouco mais cedo, né? Você citou o uso de uma plataforma, né? Eu imagino que fazer toda essa auditoria, essa monitoria, né, dos gastos de um cliente, você se envolve com planilhas, você se envolve com tabelas, enfim, uma série de documentos que precisam ser analisados. E eu não imagino que vocês façam isso manualmente, né? Vocês empregam uma tecnologia por trás. Consegue comentar um pouco sobre como a operação e a tecnologia andam lado a lado aí, Lucas? Legal, Thiago. Esse é um ponto muito marcante aqui na nossa história, porque inicialmente, né, a gente começou analisando as contas na mão, né? Normalmente as pessoas não gostam de contar a trajetória como de fato ela é, né? Mas aqui a gente começou olhando a conta, recebendo a conta, analisando, depois foi para o Excel, depois foi para um BI. E os sócios mesmo, faziam essa análise, porque isso nascia por nós, era o nosso conhecimento intelectual que estava ali sendo disposto para poder fazer essas análises, até que um dia a gente foi convidado para participar de uma concorrência de um banco, e eram 1.500 contas para análise. E aí a gente assustou, porque a gente tinha 20 dias para poder entregar, e a gente falou, poxa, se isso acontecer, a gente vai trabalhar de final de semana, de madrugada, e a gente vai entregar esse BI, vai acontecer, mas se isso acontecer com recorrência, a gente fecha. Não tem como dar vazão nessa quantidade de contas fazendo manualmente. E aí foi o momento em que os advogados, né, fundadores da WeSave, tiveram um contato com a construção de um software. E para a gente isso foi muito disruptivo. Porque se saneamento não era uma área óbvia, imagina então tecnologia associada a software, leitura de contas e outras questões. Mas a gente conseguiu ali, por meio do uso de uma plataforma, construir um software que replica muito do que a gente aprendeu ao longo do tempo. Então, dentro desse software, que hoje se chama Wave, né, o nome que a gente dá para esse software, a gente consegue inserir a conta do cliente e ele automaticamente consegue fazer essa análise que eu mencionei no início da nossa conversa. Então, ele consegue ali sinalizar para os nossos analistas que existe algum tipo de informação ou cobrança naquela conta que chamou a atenção. E aí os nossos analistas com conhecimento próprio avaliam se de fato aquela é uma oportunidade tangível. Então a gente acaba tendo a junção aí muito boa entre tecnologia e capital humano mesmo, para entender de fato se aquela oportunidade é tangível, para entender como que é aquela determinada concessionária, como que ela opera. E aí uma questão legal na história desse software é que nós construímos ele para nós. Era para ser uma plataforma totalmente de back-office. Ou seja, back-office comercial, a gente deveria utilizar ela para analisar a conta e poder trazer velocidade para tudo isso. Só que a gente tem um relacionamento muito próximo com os nossos clientes. E em um determinado momento, a gente estava conversando com um cliente que é uma grande rede de varejo, e ele se interessou, ele falou assim, poxa, eu pago multa e juros todos os meses, porque a conta demora muito para sair da unidade para chegar até a matriz. E todas as minhas contas são pagas dentro da matriz. Então seria muito legal se alguém pudesse, além de analisar a minha conta, pegar essa conta para mim, se ela tiver algum problema de titularidade, porque com recorrência eu preciso trocar titularidade, que essa pessoa falasse com a concessionária. E aí a gente viu aí uma oportunidade de negócio, porque a gente falou assim, poxa, a gente tem um software aqui pronto. Por que não transformar isso, então, em uma plataforma que os nossos clientes podem utilizar para a gestão das contas? E aí o Wave ganhou muito corpo. O Wave ele passou a ser utilizado por diversos clientes, e também é um pilar aqui muito importante do nosso negócio, porque
por meio dele, os nossos clientes acabam tendo uma gestão em tempo real. Inclusive, dentro do software, a gente tem a possibilidade de ter telemetria, que, para quem não conhece, a telemetria é uma tecnologia que permite a medição de consumo em tempo real. Ou seja, eu consigo saber exatamente nesse momento quanto os meus clientes estão consumindo. E aí a gente tem painéis de gestão à vista aqui. E aí, se você tem um consumo excessivo fora do padrão, você recebe um alerta, você sabe o que está acontecendo, né? E já pode atuar em cima disso, né? Você já combate um vazamento, uma perda, e você reduz a chance de ter que discutir isso lá na frente em uma conta de água ou ter que pagar um custo que você não consumiu. Cara, eu preciso colocar vocês para operar aqui no ABC do ABC, ver onde a gente está gastando, onde a gente está economizando. Legal, vai ser um prazer. Deixa eu poder economizar um pouco disso. Essa conversa está indo muito bem, a gente está avançando aqui no bate-papo, mas eu preciso fazer um rápido intervalo para deixar um recado para vocês. A gente já volta, 1 minuto, coisa rápida. Olá, essa é para vocês que estão assistindo o ABC Conexões. Sim, vocês, nossos ouvintes. Eu sou o João Pedro Melo e agora eu tô na bancada do ABC Cast. Fala pessoal, vocês já devem ter ouvido a minha voz? Se você não ouviu, eu sou a Suzana Rezende, apresentadora do ABC Cast, e eu venho aqui para te fazer um convite muito especial. O nosso encontro está marcado de segunda a sexta, às 18 horas, lá no ABC Cast. E lá nós falamos sobre tudo que impacta o seu dia a dia, desde o grande ABC até a região metropolitana de São Paulo. A gente fala sobre o Brasil, sobre o mundo, para te manter sempre bem informado. Sem rodeio, sem drama e sem perder mais o seu tempo. Bom, talvez só um pouquinho de drama. Então, não tem desculpa. Nos siga na sua plataforma preferida. Então tem o Deezer, o Spotify, o Apple Podcast, o Amazon Music e até o YouTube. É só escolher a sua preferida, nos seguir e dar o play. Então, já nem perde tempo e segue a gente lá no Instagram, @abcdoabc_oficial, porque é lá que a gente avisa, provoca, comenta, ri e chora. E às vezes até descola uma treta. Então bora lá? Então pode dar o play. Obrigado, pessoal, por ouvir esse recado. Agora vamos para os nossos quadros especiais, começando com o Contraponto. Contraponto. Nesse quadro, nós aproveitamos a presença do nosso querido jornalista convidado, o João Donato, para que ele faça as suas perguntas que não foram roteirizadas. Então, Lucas, é o momento que a gente deixa as assessorias com o cabelo em pé, né? Eles acham que o programa era 100% controlado e não é bem assim. Então, João, eu vou me retirar, vou deixar você fazer qualquer pergunta que você quiser aí. Eu só peço a gentileza de você deixar o nosso convidado do vivo, porque depois eu tenho outros quadros para seguir com ele, tá bom? Então, o tempo é todo seu, claro. João. Vai lá. Pode deixar. Lucas, eu vou só contextualizar que eu vou fazer algumas perguntas provocativas, tá bom? Perfeito, João. Eu acho que eu não entendo muito, por exemplo, como que funciona a questão de inteligência artificial nesse ramo. E pelo que eu tô vendo, muitas áreas elas estão sendo ou ramificadas ou acabando sendo extinguidas, assim, por dizer, com o avanço da inteligência artificial. Você acha que esse tipo de coisa pode ocorrer com a iSave, caso as empresas, os empresários, se capacitem o suficiente para utilizar essas inteligências artificiais ou outros sistemas para reduzir essas falhas de cobrança, esses gastos excessivos que eles têm? João, ótima pergunta, né? Sempre quando a gente pensa em inteligência artificial, ainda é um tema muito novo que envolve uma série de dúvidas, né, e questionamentos sobre o que pode acontecer daqui para frente. E nós aqui na WeSave, nós somos muito entusiastas da utilização, inclusive, da inteligência artificial. Claro que com equilíbrio, mas ela nos ajuda muito, inclusive na análise das contas, inclusive na compreensão de alguns detalhes. Mas respondendo a tua pergunta, pensando em estratégia de negócio, inicialmente, eu não vejo como a inteligência artificial possa interromper ali a nossa prestação de serviço, porque, como eu te disse, existe ali
ainda que o mercado se capacite para conhecer, e eu acho isso ótimo, porque quanto mais pessoas conhecerem sobre o tema, melhor o nível de discussão e melhor a eficiência ali da entrega dos temas. Mas ainda existem cobranças que precisam ser discutidas, por exemplo, no judiciário, ainda precisam de requerimentos próprios dentro das agências reguladoras. Tem o aspecto da redução de consumo, que ela é por meio da instalação de equipamentos físicos dentro da operação. Então, a inteligência artificial, ainda que ela forneça a ideia sobre o que poderia ser feito, precisa do especialista para que opere aquilo. E a WeSave, ela entra para trazer efetividade para essa percepção de necessidade de economia. Então, nós enxergamos aqui do nosso lado a inteligência artificial muito mais como um aliado na percepção de conhecimento do que um eventual detrator ou competidor das nossas soluções. Entendi. E pensando nesse quesito especificamente de ser um aliado de vocês, você acha que existe um risco, por exemplo, das empresas elas terceirizarem tanto esse tipo de conhecimento que pode acabar criando uma dependência da maior parte delas, pelo menos, dessas consultorias, sem nunca, por exemplo, internalizar uma inteligência regulatória? Olha, João, as empresas elas acabam tendo muitas preocupações no dia a dia. A vida do empreendedor, de todo empreendedor, ela é muito agitada e principalmente voltada para fazer ali com que o objetivo fim dele, a atividade de negócio dele seja bem sucedida. E todos esses custos laterais que acabam surgindo, que são inclusive, alguns acabam entrando nesse aspecto de óbvio, acabam tomando o tempo desse empreendedor enquanto ele poderia estar focado em gerar maior crescimento para o negócio dele, aumentar a produção, melhorar a relação interna dos colaboradores. Então, consultorias como a nossa, que prestam serviços que geram redução de custos, acabam sendo bons aliados aí no dia a dia para liberar tempo para essas empresas focarem no que realmente importa. E deixando com que esses temas fiquem conosco para que a gente ajude eles no dia a dia. Então, a não ser operações muito, muito robustas, que precisam ali efetivamente de uma área de sustentabilidade que olhe para esses temas, eu não vejo o mercado como um todo investindo nisso para internalizar profissionais sobre essas questões. E ainda que eles sejam internalizados, que essas empresas tenham essas áreas, porque é muito comum, por exemplo, dentro das grandes indústrias, essas áreas acabam comunicando muito bem com a gente, porque existem muitas demandas internas. E olhar para esses temas em conjunto com um especialista permite aí uma segurança regulatória, uma segurança hídrica, redução de custos, preservação de imagem, porque a gente atua ali na gestão de vários aspectos, né? Então, a imagem em relação à qualidade de água, a utilização de fontes alternativas, tudo isso é muito importante para uma empresa. Então, ter um bom parceiro acaba sendo muito efetivo. Legal, entendi perfeitamente. Só que eu tenho uma outra pergunta que encaixa legal nessa. Você fala muito sobre a imagem, sobre o impacto coletivo que isso causa, sobre sustentabilidade e tudo mais. Só que até que ponto o empresário ele busca isso realmente para ter uma eficiência operacional legítima, ou até que ponto ele simplesmente quer pagar menos, independente do impacto que isso gere? Perfeito, João. Eu acho que são interesses que se conectam, né? A gente fala sempre muito sobre sustentabilidade e é uma pauta extremamente importante. Eu acho que com certeza tem que ser uma preocupação dentro das empresas, dentro das organizações, porque no final do dia, como eu disse no início, a gente precisa agregar valor no mundo real. Então, ter uma operação sustentável permite que a gente entregue para a sociedade
um benefício que atinge a todos. Então, todas as empresas deveriam se preocupar com isso. Mas, olhando aqui para o chapéu de empreendedor, a sustentabilidade também precisa se sustentar. Esse é um ponto extremamente importante dentro de uma operação. Então, a WeSave ela vem exatamente para conectar isso e para ajudar com que o empreendedor, o empresário, ele consiga unir esses dois mundos. Porque quando eu gero, por exemplo, redução de consumo de água, eu estou cooperando para a sustentabilidade. Eu estou fazendo com que aquela operação utilize menos recurso de água e beneficiando ali toda a coletividade, mas também estou beneficiando aquele empresário que se preocupou com esse tema, reduzindo a conta dele. Então, existe aí um mix de preocupações que acabam sendo relevantes e tendo interesses que no final do dia se convergem, né? Sustentabilidade com economia financeira. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta que agora é um pouco mais, assim, se você parar para pensar no conteúdo dela, é um pouco mais pesada. E aí eu queria que você falasse o seu ponto de vista disso, de ser provavelmente uma verdade que ninguém gostaria de falar. Se existe o risco desse discurso sustentável ele virar realmente só uma narrativa elegante para justificar os cortes financeiros e ganhos de margem. E se essa não é a verdade que ninguém gostaria de escutar, se você tem alguma que dentro da WeSave vocês levam, que é uma verdade que ninguém gostaria de escutar. Olha, João, a gente interage aqui com muitas empresas, tá? E como eu disse, em diferentes setores, né? A gente tem muitos shopping centers, pelo menos acho que 80% das administradoras de shopping centers, os grandes grupos, são nossos clientes. A gente tem grandes redes de varejo e a gente tem muitas indústrias. E a gente conversa com esses colaboradores dessas empresas, os representantes das respectivas áreas de sustentabilidade, jurídico, regulatório e diversas camadas dentro das empresas que existem. E a gente percebe que não é uma narrativa para trazer só um selo de marca ou um selo de validação ali para as empresas. De fato, existe uma preocupação muito grande que tem sido, inclusive, distribuída em todas as camadas para que a empresa se torne cada vez mais sustentável no tempo. Então, a gente tem diversos clientes aqui que têm meta, por exemplo, de reutilização de água. A gente tem diversos clientes aqui que têm meta de reaproveitamento de água de chuva, de redução de perdas, de redução de consumo. E é claro que tudo isso é feito pensando ali em entregar um mundo melhor. Mas isso é uma consequência natural, isso gera um benefício financeiro que é a redução da conta. Então é muito inteligente o empresário olhar para isso, porque além de ele, de fato, olhar para uma pauta que é extremamente importante e a gente percebe que, pelo menos nos clientes que a gente lida aqui no dia a dia, e a gente lida seguramente com as maiores empresas do Brasil ali representada por determinados players do mercado, percebe que isso é uma preocupação muito grande. Então, a gente tem visto cada vez mais empresas olharem para esse tema e, além de entregarem um mundo melhor, como consequência, eles estão obtendo uma economia financeira. E eles estão obtendo uma economia financeira por meios corretos, por meios lícitos, como a gente disse no início aqui da nossa conversa, equilibrando a balança, transformando a relação concessionária e consumidor uma relação mais justa, uma relação mais equilibrada e também da porta para dentro investindo muito em melhores práticas, em conscientização para gerar ali meios de sustentabilidade.
Eu fico até imaginando, desculpa aí entrar no meio da conversa de vocês, que talvez a empresa ela pode até começar com a mentalidade de que quero economizar dinheiro, vamos ver o que esse pessoal tem a dizer de como eu vou economizar. Aí depois que entende a operação da WeSave, a empresa acaba entendendo que é muito mais do que só economia. Você tem uma verdadeira operação que pode levar créditos para o lado do ESG mesmo, né? A operação ela é muito mais do que isso, porque como você falou, Lucas, reverte na cadeia inteira, não é só num resultado financeiro de economia de recursos, numa conta de energia e de saneamento, né? A audiência quer saber. A gente precisa seguir com o programa, tem outros quadros que eu queria chamar aqui. O que acontece? Quando a gente começa a estudar sobre os convidados, a gente vai às ruas e tenta ver se alguém tem alguma pergunta e tudo mais. Enquanto a gente discutia sobre esse roteiro, uma repórter nossa aqui do ABC do ABC ficou curiosa em te fazer uma pergunta. Então ela nos mandou a pergunta em vídeo, a gente vai ouvir. Meu nome é Daniela Ferreira, de São Bernardo do Campo, e gostaria de saber como a iminente reforma tributária brasileira pode acabar impactando nos impostos e na tarifação de saneamento e energia para o setor produtivo nos próximos anos. E gostaria também de saber se vocês já mapearam isso. Olha, respondendo à pergunta da Daniela, obrigado, Daniela. No nosso negócio propriamente dito, não existe impacto direto à reforma tributária do ponto de vista de saneamento, mas existem discussões importantes que algumas associações, mas isso permeia mais a relação das concessionárias com essa discussão sobre o enquadramento que o setor de saneamento teria dentro da reforma tributária, porque aumentaria o imposto pago ali, os impostos pagos dentro das contas. E isso geraria ali, eventualmente, um aumento de custo de toda a cadeia de saneamento. Esse é um tema ainda muito, muito vivo, né, que não teve ainda definição, mas a gente acompanha de perto como um tema lateral. Né? Outros temas acabam ganhando mais atenção, que são os temas que já repercutem diretamente no dia a dia dos nossos clientes, que vem acontecendo aí nos últimos tempos. Muito bem. A gente tem outro repórter também do nosso grupo que gostaria de te fazer uma pergunta, né? Na verdade, é a nossa brincadeira do nosso quadro Selo é de Verdade. Selo é de Verdade. Durante essa nossa conversa, Lucas, o Ed, nosso produtor aqui, ele ficou acompanhando e fazendo a verificação em tempo real dos dados que nós citamos aqui durante essa entrevista. Para que nesse momento, nessa parte final da nossa conversa, ele possa testar se essa conversa ela teve validade, teve qualidade ou não. E a gente chama isso de selo é de verdade, né? Fazendo uma brincadeira com o nome dele. Gostei então, Ed, eu queria entender se nós temos o selo é de verdade hoje. Olha, Lucas, essa conversa foi muito bacana, porque como meus colegas bem chancelaram aqui, esse é um tema que normalmente passa completamente despercebido pela maioria das empresas e empresários, e você mostrou aqui na prática como existe uma camada estratégica enorme escondida no meio de tudo isso, né? Ao longo do episódio, nós passamos por temáticas como erros de faturamento, inteligência de dados, eficiência operacional, e realmente todos os pontos levantados foram checados e estão em comunhão com tudo de mais atual que é discutido, tanto no setor regulatório de gestão financeira quanto no universo específico corporativo. Então, o selo ED está garantido, o selo ED de verdade está garantido. E eu sempre costumo trazer também uma pergunta minha nesse momento, e eu queria te escutar em mais um ponto. Hoje em dia, a maioria das empresas estão sempre muito preocupadas em se mostrar cada vez mais modernas, tecnológicas, eficientes. Só que, ao mesmo tempo, muita decisão estratégica ainda parece que é tomada sempre no improviso. Então, na sua visão, o empresário brasileiro ele ainda tem dificuldade em investir, isso pelas próprias empresas que você tem contato, os clientes que você consegue. Será que o empresário brasileiro ele ainda tem dificuldade em investir em prevenção, inteligência, porque falta conhecimento?
ou porque culturalmente a gente realmente só costuma agir depois que o prejuízo já é iminente? Legal, Ed. Primeiro, eu fico feliz aí com o selo É de Verdade. E respondendo a tua pergunta, que é uma ótima pergunta, eu acredito que, como foi dito aqui durante a nossa conversa, que os empresários eles acabam tendo uma complexidade muito grande de empreender no Brasil. Empreender no Brasil é complexo e são muitos temas para serem olhados que concorrem diretamente todos os dias. A gente falou de alguns aqui e a gente até entrou em reforma tributária, a gente tem privatização de concessionárias acontecendo, a gente tem a realidade do próprio negócio de cada empresa, operação, produção, pessoas. Então, são muitos temas envolvidos dentro de um dia a dia de um empreendedor, de um empresário. E eu acredito muito que ainda falta muita informação disponível no mercado sobre temas específicos, como, por exemplo, saneamento e energia, em que consiga direcionar para essas empresas a oportunidade de conhecer boas soluções e pessoas que consigam, empresas que consigam ali trazer soluções eficientes que gerem economia para essas contas. Então, eu acho que, na minha visão, quanto mais informação a gente tiver sobre isso, como, por exemplo, o podcast ABCcast está fazendo aqui, a gente consegue levar para o mercado uma camada ali adicional de conhecimento para que essas pessoas consigam saber, olha, eu tenho um custo óbvio dentro da minha operação, mas existe espaço para economia. Eu pago isso todos os meses, eu preciso desse recurso para continuar sobrevivendo, para continuar com a minha operação ativa, mas eu consigo transformar isso, eu consigo deixar isso mais eficiente, eu consigo liberar aqui caixa para poder investir em outras questões por meio dessa cobrança que eu achei que eu ia ter que lidar com ela eternamente como de fato ela era. Então, a gente entende que quanto mais informação estiver disponível, informação de qualidade, como o trabalho que vocês fazem aqui no ABCcast, a gente consegue aí expandir conhecimento, levar boa informação para que as empresas consigam entender ali onde estão as oportunidades para os seus negócios. É porque, assim, em virtude de tudo isso que você trouxe sobre informação e sobre como é efetivo realmente a gente imaginar que a gente tem uma parte ali onde a gente possa estar economizando, gerando mais renda. E aí é óbvio que não dá para não pensar, por exemplo, no debate que está movendo o Brasil agora, que é o fim da escala 6x1. Então, por exemplo, a WeSave poderia ter uma atuação informativa nesse sentido, usar essas economias, por exemplo, que grandes empresas, empresários e corporações podem conseguir e atrelar isso a essa questão que muitas pessoas dizem, o fim da escala 6x1 vai me onerar de alguma forma, eu vou ter mais custos. Então, quanto pode estar atrelado essas duas questões? O quanto ele poderia estar economizando se realmente tivesse um auxílio de uma empresa como a WeSave e a escala 6x1? A pergunta é, economiza na conta de água para poder garantir os 5x2, é isso? Isso. Essa é uma boa pergunta, Ed, porque quando a gente gera economia para o nosso cliente, é claro que ele acaba ali tendo uma geração de receita adicional que ele até então não tinha, né? Isso abre espaço para outros investimentos, isso abre espaço para uma eficiência maior ali dentro da operação. E quando a gente pensa nesse tema da escala 6x1, e sem trazer nenhum tipo de opinião ideológica aqui, tá, pessoal? Longe disso, porque não é o meu cerne aqui de discussão, mas acaba envolvendo uma afetação direta de camadas de negócios diferentes. Então, cada cliente que obtiver a sua economia pode ali decidir qual que é a melhor destinação para esse recurso.
seja em pessoas, seja em estrutura interna, seja em maior eficiência operacional, seja em produção. Fato é, né, gerando a economia, existe espaço para alguns investimentos, seja ele nesse tema, seja ele em outros temas que o empresário ali possa melhor decidir dentro da tua operação. Nosso objetivo aqui é conseguir entregar a economia e saber que ele se encontra no melhor cenário e que ele conseguiu ali transformar uma cobrança que até então era óbvia em uma geração, inclusive, de receita, muitas das vezes. Ô Lucas, foi muito boa essa conversa e eu acho que ela foi, inclusive, enriquecida não só com as suas respostas, mas com as boas perguntas dos nossos colegas aqui, né? João, Ed, eu consegui fazer algumas perguntas para você também. Então, Lucas, desde já, eu agradeço muito a sua participação, acho que foi uma conversa muito legal. Você traz uma novidade que era talvez desconhecida para nós, pelo menos. Eu sabia que existem pessoas que trabalham um pouquinho com algo relativo à economia de recursos, mais ligado para a área tributária, né? Que vão lá pesquisar se a empresa deve recurso, ou deve imposto ou não, tem restituição a receber ou não, mas o sistema que você traz é muito interessante, porque é ali, né, na prática, no dia a dia. Então, eu queria abrir de novo mais um minutinho para você poder dar suas considerações finais. Pode vender sua empresa aí à vontade, diga onde as pessoas encontram a empresa, onde encontram redes sociais e tudo mais, e se despeça do nosso público. O tempo é seu. Perfeito, Thiago. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade a você, ao Ed, a todo o time do ABCcast, ao João. João, foi um grande prazer. Parabéns pelas excelentes perguntas, inclusive as mais pesadas, como você assim intitulou. Eu acho que isso fortalece muito o debate, isso traz ali, de fato, informação com qualidade. Então, fico muito feliz, gostei muito aqui da nossa conversa. E como mensagem final, assim, para nós aqui na WeSave, o nosso objetivo para os nossos clientes é agregar valor no mundo real, né? A gente não olha só para o aspecto financeiro, mas a gente gosta muito da sensação de colher ali nos olhos dos nossos clientes a percepção de como é bom ter acreditado numa empresa que me disse que economizaria na minha conta e eventualmente eu estava meio cético com isso, mas poxa, não é que deu certo? Economizou, gerou uma restituição, entrou um dinheiro aqui super relevante dentro da nossa conta e, poxa, isso foi por meio de uma oportunidade numa conta de água, numa conta de energia. Então, a gente gosta muito disso, a gente gosta muito de entregar valor. Então, empresas que precisem aí, que tenham essa dor de gerar economia, se eventualmente você está descontente ali com a tua conta de água, com a tua conta de energia, nos procure para que a gente possa ajudar de alguma forma, para que a gente possa fazer uma análise das contas. Como eu disse, a análise não tem nenhum tipo de custo associado, então no limite, ainda que a gente não tenha oportunidade, a gente vai ter um bom bate-papo para entender ali oportunidades. Nós temos o nosso site, que é wsave.com.br, e as nossas redes sociais, o WeSave no Instagram, LinkedIn, para que os clientes possam acompanhar ali os nossos conteúdos e informações. Nós estamos aí à disposição para que a gente possa fazer novas conversas, para que a gente possa estreitar cada vez mais esse bom relacionamento. Bem, os links estarão na descrição desse episódio, tá, pessoal? É só acompanhar aí embaixo na telinha e vocês vão ver os links para todas as redes, sites, enfim. E, João, queria te agradecer também, especialmente por aceitar o nosso convite de dividir conosco. A gente sempre tenta trazer um jornalista, assim, que não tenha muita ligação com nada do assunto para dar a tarefa dele ter que estudar e chegar preparado para a entrevista, mostrar o talento do cara, e acho que você cumpriu o papel assim com maestria. Então, obrigado por participar. E você também. Considerações finais aí, um minutinho para você poder se despedir do pessoal e dar a indicação também onde o pessoal encontra o seu trabalho. Claro.
Primeiramente, agradecer tanto ao Ed quanto ao Thiago por terem entrado em contato comigo. Fico muito feliz de poder participar desse episódio. Obrigado, Lucas, por ter respondido todas as perguntas e reforçar de como o discurso da WeSave é bonito, o discurso e o trabalho dela, né? A todo momento a gente está conversando sobre sustentabilidade e sobre um mundo melhor. É isso que eu acho que especialmente esse episódio aqui, ele traz como carga, né? Mostrar que é possível, até nas pequenas coisas, levar um discurso de um mundo melhor e de uma boa sustentabilidade. Minhas redes sociais, caso você queira ter interesse em me procurar, é jdonatoo_. A gente faz um trabalho de assessoria na Santos Press. Eu realmente não tenho muita ligação com nenhuma empresa que participe desse ramo. Foi um prazer poder estudar sobre isso, aliás, porque realmente é algo que chega a encharcar os olhos de lágrimas, porque é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito bem feito e muito bonito. Parabéns ao Lucas pelo trabalho, parabéns ao Thiago e ao Ed pelo episódio e pelo podcast em si, que é um grande sucesso, e muito obrigado novamente pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, com isso a gente se despede de vocês também. Sobrou alguma dúvida? Teve dúvidas ou teve uma pergunta que você gostaria que fosse feita e a gente acabou não fazendo, ou que a gente fez e cortou na hora da edição, não sei como esse episódio vai sair no final, né? Entre em contato conosco, a gente envia essa pergunta para o Lucas e traz a resposta para você. Então, contato@bcdoabc.com.br e a gente faz esse meio de campo. Você sabe, né? Se você acompanha até aqui, tem que curtir, tem que se inscrever, tem que dar 5 estrelas, dependendo da plataforma que você estiver ouvindo. A gente está no YouTube, no Spotify, na Amazon, na Apple Podcast, Deezer, enfim, todas as plataformas disponíveis de podcast, nós estamos lá. É só você se inscrever do jeito que aquela plataforma orienta. E esperamos que no próxima semana você possa desfrutar de mais um assunto diferente. A gente tem muito assunto bacana a ser discutido aqui. A gente vai falar muito sobre empreendedorismo feminino ainda, sobre cultura, sobre arte e outros assuntos que estão aqui sendo preparados para vocês. Então, com isso, eu me despeço. Sou o Thiago Quirino, deixo vocês em paz por mais uma semana. A gente se vê na semana seguinte. Até a próxima. Apresentação: Thiago Quirino. Jornalista convidado: João Donato. Entrevistado: Lucas Silva. Edição de áudio e vídeo: Rodrigo Rodrigues. Produção: Ed Baroni. Direção: Thiago Quirino. Direção-geral: Alex Faria. Este programa é um produto do portal ABC do ABC. As opiniões manifestadas pelo entrevistado não refletem, necessariamente, o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece na região, acesse abcdoabc.com.br.